Fala galera, então, como eu havia prometido que eu ia gravar mais uma aula preparatória para o Saeb e para a Saego também, então, para preparar vocês, eu tinha prometido resolver as 15 questões do segundo simulado Revisa Goiás. Eu te resolvi as 5 questões mais fáceis, agora eu vou estar resolvendo as 5 questões que eu considero médias aí. Então, a primeira questão que eu considero média é essa aqui, ó. Considere a seguinte expressão algébrica: x ao quadrado menos 4y dividido por x, para x valendo 2 e y valendo menos 1. Então, ele quer saber qual que é o valor dessa expressão, né? Então, o que você vai fazer? No lugar do x, você vai colocar 2. Vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, no lugar desse x ao quadrado, né? Menos 4 vezes o y. Veja que o y ele pediu para valer menos 1, então no lugar do y eu vou colocar menos 1. Tudo isso dividido por x, e o x a gente sabe que vale 2. Então vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, que é aqui, a gente sabe que dá 4. Aqui você tem uma multiplicação. Como você tem uma multiplicação, você tem que fazer um jogo de sinal. Menos com esse menos dá mais, e 4 vezes 1 é 4. Tudo isso dividido por 2. 4 mais 4 é 8. 8 dividido por 2, a gente sabe que dá 4. Resposta letra D. Fácil demais, né? Segunda questão, ele quer que você faça a mesma coisa, só que agora é uma expressão numérica. Então ele quer saber qual que é o valor de toda essa expressão aqui, ó. Vou começar por aqui, ó. Menos 2 eu vou repetir. Veja que esse menos com menos você tem que fazer jogo de sinal. Nessa multiplicação você tem que fazer jogo de sinal. Então tudo que tiver multiplicação, divisão ou encontro de dois sinais, como é aqui, tá vendo que tem dois sinais juntinhos se encontrando? Você tem que fazer jogo de sinal. Esse menos com menos dá mais. Mais vezes esse menos aqui, ó, dá menos. Então, o resultado disso aqui é tudo menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, menos. 10 vezes 3 dá 30. E tem mais essa expressãozinha aqui, ó, que eu vou ter que resolver. Para isso, eu vou resolver ela separada, porque ela é mais trabalhosa, um pouco mais trabalhosa, né? Então, menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo é menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Veja que é menos 2 ao cubo dividido aqui, ó, por menos 4. Então, vou dividir tudo isso por menos 4. Novamente, jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Veja que tem um menos aqui de baixo. Então, menos com esse menos aqui de baixo, resultado da expressão é mais. Então, é positivo. Positivo quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por esse 4 aqui de baixo, 8 dividido por 4, a gente sabe que dá 2. Então, o resultado disso aqui é 2. Veja que eu tenho menos 2 com mais 2 aqui, com menos 30. Esse menos 2 com esse mais 2, eu posso cancelar, porque se você deve 2 e tem 2, fica 0. Então, 0 aqui, ó. Sobrou quanto? Menos 30, que é o resultado dessa expressão todinha aqui, tá? Então, também não é tão difícil, né? Vamos para a próxima. Essa próxima é mais fácil ainda. Essa próxima ele quer que você determine nesse triângulo, ele fala que é um triângulo equilátero, e quer que você determine esse valor desse y e esse valor aqui desse ângulozinho aqui, ó, que é o valor de x. Como é que eu vou determinar isso? Primeiro, se é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, e o lado desse triângulo é 5. Então, ó, eu posso falar que esse lado aqui todinho, ó, mede 5. Se ele mede 5, então esse y aqui que eu quero determinar é metade de 5. Veja que esse lado aqui é metade, então é fácil de determinar. Y, que é o que ele quer ali, ó, é 5 dividido por 2, é metade do lado. 5 dividido por 2, se você fizer aqui no cantinho, ó, 5 dividido por 2, vamos colocar aqui, cabe 2, né? 2 vezes 2 dá 4, para 5 sobra 1. Como 1 não dá para dividir por 2, eu coloco um 0 e um vírgula. 10 dividido por 2 é 5. Logo, 5 por 2 dá 2,5. Veja que só tem uma resposta que tem o y valendo 2,5, que é essa aqui, ó. Então, essa aqui é a correta. Ah, professor, mas como é que faz para eu descobrir que era 30 graus aí? Então, vou ensinar. Primeiro, a soma de todos os ângulos dentro de um triângulo tem que dar 180. Como assim? A soma desse ângulo que eu desenhei, com esse ângulo aqui, com esse ângulo aqui, se eu somar tudo, tem que dar 180. Então, quanto que vale cada ângulo? É 180 dividido por 3, já que os três ângulos são iguais, porque é um triângulo equilátero, certo? 180 dividido por 3 dá 60, ou seja, esse ângulo aqui vale 60, esse ângulo vale 60 e esse ângulo aqui ó, vale 60. Ou seja, todos os ângulos são 60, e somando 60 com 60 com 60, que é os três ângulos aqui de dentro, dá 180, que é a regra para o triângulo.
Veja que x é metade desse ângulo aqui, ó. Tá vendo que ele é metade do ângulo? Então, ele é metade de 60. Metade de 60 é quanto? 30. Então, aqui, ó, por isso, desse 30 graus aqui, tá? Próxima questão diz o seguinte, observe a sequência, ele dá uma sequência de números, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Representando a posição de cada termo por n, ou seja, cada termo aqui tem uma posição n, tá? Vou escrever aqui, ó, n. N igual a quanto? Esse primeiro termo é o n igual a 1. Esse é o n igual a 2, esse é o n igual a 3, 4, 5 e assim vai. Cada um tem o seu n, tá? Qual é a expressão que expressa a regularidade dessa sequência? Então, essa sequência é dada por qual dessas alternativas representa a sequência? Como é que você vai fazer? A melhor opção é você testar. Então, eu gosto de testar a primeira, testa a segunda, testa a terceira, testa a quarta. Primeira coisa, se eu colocar o n igual a 1, quanto que tem que ser o resultado da expressão? 2. Né? Vamos testar nessa primeira. Vamos colocar no lugar do n, 1 aqui, ó, vai ficar assim, ó, 1 menos 1, né? 1 menos 1 é 0. Deu 2 que é a resposta? Não, então eu já descarto essa, ó. Vamos testar nessa segunda. 2 no lugar do n. Opa, desculpa, né? Não é 2 não. Aqui, ó. Estou testando o n igual a 1, né? Então, vou testar o n igual a 1. 1 mais 1, ou seja, no lugar desse n aqui eu coloquei 1, ó. 1 mais 1 dá 2. Deu a resposta que eu esperava? Opa, deu. Então, essa aqui deu certo, ó. Vamos testar nessa outra. 3n, só que eu estou testando o n igual a 1. Então, 3 vezes 1, menos 1, que é essa expressão aqui, tá? Dá quanto? 3 vezes 1 é 3. 3 menos 1 dá 2. Opa, também deu certo. Então, essas duas estão dando certo aí. Vamos testar a próxima aqui, ó. 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 1 dá 4. Deu essa resposta aqui? Não. Então, descarto essa. Fiquei entre letra B e C. Como é que eu vou saber entre a B e C qual que é a correta? Então, tem essa expressão n mais 1, que pode ser a certa. E tem essa aqui, ó, 3n menos 1. Você vai testar agora por o n igual a 2 e ver se a resposta dá 5. Então, você tem que testar para todos e dar certo, tá? Vamos testar por n igual a 2. Então, vai ficar 2 mais 1. 2 mais 1 deu 3. Deu a resposta esperada, que é o 5 aqui? Não deu. Opa, então já cancelo ela, não é mais a correta. Então, só sobrou a letra C, que é a resposta correta. E você pode testar para a letra C. Ó. Vamos testar para a letra C? 3 vezes agora o n é 2. 3 vezes 2 menos 1. Vamos ver quanto que dá? 3 vezes 2, 6. 6 menos 1 dá 5. Que era a resposta aqui, ó, que eu esperava, tá? Que era a resposta 5 aqui, ó. Veja, você pode testar para n igual a 3, ó. Se eu testar aqui rapidinho. 3 vezes 3, 9. 9 menos 1 aqui dá 8, tá vendo aqui, ó? Então, você pode testar para qualquer valor de n aí, que você vai achar sempre essa resposta correta aqui, tá? A letra C. Por último, a questão aqui que não é tão difícil, ele fala assim, observe a planta de um supermercado. Para fazer a instalação elétrica, o Jorge comprou uma quantidade de fio que equivale ao triplo da medida do perímetro desse supermercado. Isso parece difícil, né? Mas não é não. O que é o perímetro? Primeiro que o perímetro, lembra disso, perímetro é a soma de todos os lados. Ele comprou o triplo do perímetro. Então, o que você vai fazer? Você vai somar todos os lados para achar o perímetro e vai multiplicar por 3, porque você está querendo um triplo disso. Então, fácil, ó. Esse lado aqui de cima, quanto que vale? Lembra disso, isso é sempre questão de prova de Saeb, tá? É perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, esse lado de cima é 100, vou somar 100. Com esse lado aqui, ó, que é 50, então mais 50. Mais esse outro lado aqui do outro lado, ó, que também é 50, tá vendo? Então, mais 50. Mais esse lado de baixo aqui, ó, que é 40. Então, mais 40. Mais esse outro lado de baixo aqui, que mede 40 também. Mais, tá vendo que esse lado aqui também faz parte do supermercado? E esse lado vale quanto? Ah, professor, não sei, mas veja que aqui ele deu essa medida, ó. Ela vale 20, tá vendo? Então, mais 20, mais esse outro lado aqui. Quanto que vale, professor? Ó, não tem aqui, mas ele tem aqui, ó. Vale 20 também. Por último, mais esse ladinho aqui, ó, tá? E esse lado, quanto que vale? Também mostra aqui, ó, 20. Então, se eu somar tudo, 100 mais 50 dá 150. 150 mais 50, 200. 200 mais 40, 240. 240 mais 40 aqui, ó, 280. Mais 20, 300.
300 mais 20, 320. 320 mais esse 20 aqui, ó, dá 340. Então, o perímetro, se ele pedisse só o perímetro, a resposta seria 340, como é aqui, ó. Mas ele não falou que comprou o tamanho do perímetro, comprou o triplo disso. Então, você vai pegar esse resultado aqui, ó, e vai multiplicar por 3. Era pegadinha, hein? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 3, 9 com 1, 10. Ou seja, qual que é o triplo do perímetro? Tamanho do fio que ele comprou, 1020, que era a resposta correta. Então, por hoje é isso. Era isso que eu queria passar para vocês. As 5 questões que eu considerei médias aí nessa prova. Na próxima aula eu vou estar gravando as 5 questões que eu considero difíceis. Por hoje é isso. Até mais.